Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a formação dos países latino-americanos. A América Latina permaneceu ligada à Europa por cerca de 300 anos. A maioria dos países latino-americanos foi colonizada pelos espanhóis, mas em meados do final do século XVIII e início do século XIX, algumas mudanças ocasionaram, que esses países viessem justamente a procurar a sua independência. Assim, várias revoltas e revoluções estouraram durante esse período na América Latina. E antes de nós falarmos sobre a formação desses novos países na América Latina, a gente precisa revisar alguns antecedentes. O que fez para que esses países se rebelassem contra sua metrópole, contra a Espanha, e se tornassem independentes. Uma das primeiras coisas que nós precisamos lembrar é que todos esses territórios latino-americanos eram colônias de países europeus. No caso, todas essas colônias, elas estavam sob domínio do que a gente chama de antigo regime, E todas elas estavam sobre o chamado Pacto Colonial. Mas o que era realmente o Pacto Colonial? Vamos relembrar um pouquinho? A gente precisa lembrar que cada colônia ela precisava fornecer matéria-prima para os países europeus e a metrópole, isso é, o país europeu, deveria fornecer o produto manufaturado e equipamentos para que essa exploração acontecesse na colônia. Além disso, o Pacto Colonial exigia que cada colônia só pudesse fazer comércio com a sua metrópole. Isso quer dizer que nenhuma colônia espanhola poderia fazer comércio, por exemplo, com Portugal. Só poderia fazer ali o comércio com a Espanha. E isso era uma das regras aí do Pacto Colonial. Assim, o Pacto Colonial restringia a liberdade das colônias. Esse sistema ele recebeu diversas críticas a partir do século XVIII, principalmente com a chegada das ideias iluministas. Lembrem, que no século XVIII surgem filósofos que começam a questionar o antigo regime, começam a questionar o absolutismo. E juntamente com essas ideias iluministas, vêm as ideias de liberdade, e liberdade econômica e liberdade também das colônias. Muitas dessas ideias vão chegar nas colônias, e com isso, esse sistema ele vai começar a ser questionado também dentro das colônias. Assim, diversos movimentos emancipacionistas começaram a existir dentro das colônias na América. Um dos movimentos que ficaram e geraram grandes transformações também em todas as colônias foi justamente a Revolução Americana, isso é, a independência dos Estados Unidos, que nós já estudamos, que aconteceu em 1776, que grande parte da Revolução ali foi baseada em ideias iluministas, ideias aí de liberdade, de igualdade, de fraternidade entre todos. A independência dos Estados Unidos foi o primeiro movimento emancipacionista da América, e ele vai acabar influenciando vários outros movimentos que aconteceram também, e como nós vamos estar estudando, aconteceram aí no restante da América, América Central e América Latina. Além disso, a própria Revolução Industrial mudou esse sistema econômico que existia durante o antigo regime. Como nós vimos, a Inglaterra sofreu grandes transformações e ela passou a ser a primeira nação a se industrializar e começar a produzir esses produtos e querer vender esses produtos também para outras nações e até mesmo para as colônias. Assim, a Revolução Industrial ela ia totalmente contra o Pacto Colonial, já que o Pacto Colonial não deixava que as colônias tivessem um livre comércio. Dessa forma, a Inglaterra ela não conseguia vender justamente seus produtos para as colônias. Então, quando você tem a Revolução Industrial, você tem uma pressão maior para que o Pacto Colonial ele se afrouxe, não seja tão rígido, não seja tão rígido entre ali as colônias. Esse é mais um passo que incentivou aí também
os movimentos separatistas nas colônias. Outro antecedente bastante importante é a própria Revolução Francesa de 1789. Como nós estudamos, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime, o regime absolutista, na França. E a burguesia, os comerciantes, que acabaram ocupando, né, o posto de líderes, né, justamente ali do governo francês. A Revolução Francesa ela vai servir de exemplo também para os burgueses das colônias, que vão acabar sendo influenciados e tentando, né, também fazer revoluções para que eles tivessem maior liberdade dentro de suas colônias. Além disso, no fim ali da Revolução Francesa, nós vimos que quem acabou assumindo o poder da França foi Napoleão Bonaparte. Só que Napoleão Bonaparte ele não somente ficou como líder ali da França, ele acabou conquistando diversos territórios que passaram a ser domínios franceses. Isso vai acabar enfraquecendo o domínio, por exemplo, espanhol, sobre as suas colônias, já que a Espanha estava, nesse momento, sob domínio francês. Desde os meados do século XVIII, a Espanha ela começou a encontrar várias dificuldades para manter o domínio sobre suas colônias. Depois, né, de todos os séculos ali de exploração sobre as colônias, a exploração colonial ela começou a se tornar menos lucrativa. Muitos dos metais preciosos já tinham sido explorados e toda a estrutura montada para essa exploração ela começou a se tornar mais cara para os cofres espanhóis. Foi aí, em meados do século XVIII, que a Espanha meio que se aliou à Inglaterra, com o objetivo de que a Inglaterra começasse a fornecer os produtos manufaturados para as colônias espanholas. Isso quer dizer que você vai ter um afrouxamento do pacto colonial. Isso vai beneficiar também os movimentos separatistas dentro ali das colônias espanholas. Mas mesmo os colonos, né, tendo essa liberdade de agora poder comercializar com os ingleses, eles não tinham a liberdade política, eles não tinham nenhum tipo de representação política dentro ali do governo espanhol. E isso vai começar a incomodar justamente a eles. No caso, né, é por isso que começam diversos movimentos e rebeliões dentro dessas colônias espanholas. Um exemplo, né, de movimento de revolta contra a coroa espanhola é a revolta de Tupac Amaru II, que acontece justamente no vice-reino de Peru. No caso, né, essa revolta aconteceu de 1780 a 1781, e no caso, o Tupac Amaru, como ele ficou conhecido, ele tinha um outro nome, na realidade ele se chamava José Gabriel Condorcanqui, ele era um descendente indígena, e após ele ter uma formação na Universidade de São Marcos, ele acabou se inspirando no antepassado, né, que foi morto pelos espanhóis em 1574, e acabou, né, pegando esse nome, Tupac Amaru, para ele ficou conhecido como Tupac Amaru II. Então ele promoveu, né, uma revolta indígena, podemos dizer assim, de 1780 até 1781, onde ele reivindicava o fim dos impostos e também o fim do trabalho forçado que os espanhóis exigiam ali dos indígenas. A guerra aconteceu, né, a luta ali, as batalhas aconteceram após os espanhóis tentarem uma negociação, que não houve nenhum tipo de resultado, e em 1780, um líder espanhol ele acabou sendo capturado e ele foi morto, né, pelos indígenas. Em seguida, o Tupac Amaru II, ele conseguiu reunir cerca de 40 mil índios e ocupou o amplo território ali, ameaçando a região de Cusco, né, que era a parte ali importante para os espanhóis, era a antiga capital ali do Império Inca. E no caso, né, a resistência espanhola ela conseguiu frear os avanços ali da revolta de Tupac Amaru. E no caso, né, o Tupac Amaru, em 1781, ele acabou sendo preso e ele teve a sua língua cortada e o corpo dele foi arrastado, né,
por cavalos, né? É aquele esquartejamento por cavalos que em uma outra aula eu já tinha falado com vocês, né? As partes do corpo, elas acabaram sendo amarradas, né? Mãos e pés eram amarrados ali em 4 cavalos e essas partes do corpo acabavam sendo arrancadas. E as partes do seu corpo acabaram sendo expostas ali na cidade de Cusco, no caso. A partir dessa revolta do Tupac Amaru, os espanhóis eles começaram a ficar meio receosos, né, que outras revoltas acabassem aí estourando. E durante o período ali que Napoleão dominou a Espanha, né, os questionamentos quanto a essa questão do domínio francês sobre os territórios espanhóis vai gerar algumas reivindicações, alguns questionamentos dentro ali também da colônia. Então, nós vamos ter aí umas 3 propostas de resistência dentro da colônia. A primeira era uma resistência que destacava aí a resistência contra a dominação francesa, já que a Espanha estava sob o domínio francês, mas que queria, né, que o domínio voltasse para as mãos dos espanhóis. A segunda era uma imposição de novas condições ao domínio espanhol, que deveria ser muito mais liberal, que a Espanha deveria dar maior liberdade ali para a colônia. E a última, que foi amplamente aceita, era justamente esse rompimento total com a metrópole, né? O rompimento total das colônias ali com a metrópole, que foi o que predominou, que vai gerar, né, vários movimentos de independência, no caso das colônias espanholas. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar esse assunto e vamos estudar os principais movimentos de independência da América Latina. Espero você aí na minha próxima aula. Até mais!